Aliás, eu quero agora contar para vocês, 5h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta, nas outras plataformas seguimos. O Tribunal Superior Eleitoral está considerando formar uma lista tríplice exclusivamente formada por mulheres para preencher uma vaga destinada à advocacia. Essa proposta tem liderança da ministra Carmen Lúcia. Vamos entender então com a Janaína Camelo essa estratégia. E Jana, obrigado aí por enviar as informações sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Jana está ligada nisso e agora vai falar um pouquinho também desse movimento aí da ministra Carmen Lúcia. Conta pra gente. Pois é, Evandro, a ministra Carmen Lúcia, é sempre bom lembrar que ela, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, ela é a única ministra mulher aí, né, entre os 11 ministros da Suprema Corte. Então, ela sempre levantou essa bandeira sobre a participação da mulher no judiciário. Essa sempre foi uma bandeira muito forte dela. Então, no TSE, ela só não é a única no Tribunal Superior Eleitoral, porque tem também a ministra Isabel Galotti, que é a ministra do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Só que o mandato, tanto de Carmen Lúcia no TSE quanto de Isabel Galotti, vão terminar no ano que vem, em 2026. Então, se não houver ali candidatas mulheres suficientes, há um risco muito grande da Corte Eleitoral ficar ali permanecer apenas com ministros homens. Bom destacar em pleno período eleitoral, né? A composição do TSE é de 7 ministros permanentes, né? Porque vão revezando ali as vagas, o mandato é sempre de 2 anos. E dentre esses 7 ministros, 3 são ministros originários do STF, são ministros do STF, 2 ministros são do STJ e 2 ministros são advogados que são nomeados pelo presidente da República, mas a partir de uma lista que é indicada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em cada uma dessas 2 vagas, né, uma lista tríplice que é formulada pelo STF, é enviada para o presidente da República e dali cabe ao presidente da República nomear um desses ministros do TSE advogado. Então, a vaga, tanto de Carmen Lúcia como de Isabel Galotti, elas são rotativas, então quem ocupa ali é um ministro do STF, no caso da Carmen Lúcia, é o ministro do STJ, no caso de Isabel Galotti. Mas então o foco nessa estratégia de tentar mais uma mulher ali no TSE seria em uma dessas 2 vagas da advocacia. Então é ali que o STF, pela liderança ali da ministra Carmen Lúcia, vai formular essas 2 listas tríplices para que o presidente da República dali retire um ministro para o TSE e todas essas articulações vão sim acontecendo aqui no STF. Nesta semana, a previsão, Evandro, é que nesta semana, no mais tardar na próxima semana, a ministra Carmen Lúcia ali apresente essa lista de o STF formalmente, né, apresente essas listas ali de indicados para ministros do TSE. Valeu, Jana. Bom trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, como é que você vê essa estratégia da ministra Carmen Lúcia? Em vez de colocar tudo num pacote só, indica uma lista só com mulheres. Numa maneira elegante de dizer, olha, tá precisando, tá faltando e você pode escolher entre essas aqui. Aí não tem escapatória. Ou é mulher a partir dessa lista, claro, formada apenas por candidatas. A estratégia da ministra, ela é inteligente, perspicaz, correta, mas ela expõe um problema sério. Né? Quer dizer, aqui no Brasil ainda se necessita desse tipo de artifício, de estratégia, para conseguir abrir espaço. Então, eu aplaudo a ministra. Medida afirmativa, né? Pois é, eu aplaudo a ministra, mas é muito difícil realmente conquistar esses espaços. É necessário, sim, esse tipo de medida afirmativa, porque a gente sabe como é que os lobbies, eles se armam e se articulam para isso. E, no caso das mulheres, não pode, infelizmente, não pode ser diferente, porque não deveria ser por esse caminho. Deveria ser apenas por mérito. E se depender só de mérito e sem articulação, realmente elas não vão a lugar nenhum. José Maria Trindade, é uma estratégia interessante também da ministra, porque tira a necessidade dela articular diretamente. Então, em vez dela chegar numa autoridade e dizer, olha, eu preciso que você indique uma mulher. O que ela faz? Ela oferece uma lista só com mulheres.
Ou seja, ela está dizendo diretamente que, na visão dela como ministra do Supremo Tribunal Federal, é preciso que mais uma mulher ocupe este espaço. Isso dito ao presidente da República, que depois vai apontar esse nome, e esse nome já é chancelado diretamente sem necessidade de passar por aprovação do Senado. Como é que se avalia, hein? Olha, a composição do Tribunal Superior Eleitoral ela é meio complexa, né? Ela não tem, a Justiça Eleitoral brasileira não tem juízes fixos, são juízes temporários, né? Então, o Supremo indica 3, o STJ 2 e 2 são esses advogados indicados com lista tríplice e definição do Supremo Tribunal Federal. Geralmente eles colocam na lista tríplice 2 homens e 1 mulher e a estratégia é essa, né? Agora veja como o Supremo domina o Tribunal Superior Eleitoral. A justiça eleitoral, ela reflete o que é no Brasil e principalmente a política. A política é muito masculinizada, apesar do nome feminino, que muita gente diz, é política, mas na verdade ela é masculino. As mulheres lá no Congresso Nacional, elas acabam assim, vestindo roupas mais masculinizadas pelo ambiente, né? Masculinizado e tomando algumas atitudes até assim em competição com os homens, apesar de ter uma bancada feminina que vem sim, crescendo e tomando a responsabilidade de levar esse processo adiante. Eu acho positivo, eu acho que é preciso, sim, ter um olhar feminino e não é mais aquela história, porque é uma mulher. Não, existem muitas mulheres competentes, com qualidades técnicas para participar de qualquer tribunal, de qualquer lugar, né? Isso a gente vê claramente, inclusive, na convivência com advogados no Supremo Tribunal Federal. Eu acho positivo, já que isso não é feito naturalmente, é preciso dar esses trancos. É um tranco nas relações, né? Exato. É um tranco. Mas esses advogados indicados para o Supremo são todos políticos ali arranjados, famílias e tal. É um processo meio ali corporativista. Exatamente, Zé. Eu fico imaginando, Gustavo Segré, a lista chegando para o presidente da República. Olha, tem essa lista aqui, que vem, né, indicada pela ministra Carmen Lúcia. Aí tem essas listas aqui, mas tem essa aqui. E aí, presidente? Fala, Segré. Mas eu não sei se o presidente tem obrigação de aceitar algum desses 3 nomes. Talvez não tenha. Para a Procuradoria Eu acho que sim, né, Zé? No caso, eu acho que no caso dessa indicação, sim. É diferente, por exemplo, Supremo, da lista... compete ao Supremo. É diferente da lista tríplice da Procuradoria. As indicações dos advogados. Porque no caso da Procuradoria, pode haver uma lista tríplice pelo Ministério Público Federal, mas não necessariamente o presidente da República precisa escolher um daqueles nomes. Isso. Nesse caso do Tribunal Superior Eleitoral, sim, há as opções e o presidente escolhe dentro daquelas que foram indicadas pelo Supremo. Então, concluímos que vai ter uma mulher indicada numa lista de 3 mulheres. Não tem outra opção. Acho uma jogada de mestre por parte da ministra, até porque é uma maneira de mostrar para o presidente Lula dizendo, o senhor que falava sobre igualdade de gênero, mas tem um monte de ministros muito mais masculinos que na área feminina, na própria Corte Suprema, sobre 11 ministros, apenas uma mulher. Então está na hora de colocar mais mulheres. E eu acho que sim, que tem gente competente, independente do sexo, e com certeza deve ter muita mulher muito competente e está na hora de que esteja aí. Fala, Gani. Olha, Evandro, eu acho muito bem-vindo nas instâncias superiores da justiça terem mais mulheres, tem excelentes juristas aqui. Então, por exemplo, a própria ministra Ellen Grace no passado, uma baita ministra do Supremo. Teve o caso da própria Janaína Pascoal, que liderou o processo de impeachment, excelente advogada, criminalista. Então, eu vejo que há muito espaço. Eu sou sempre a favor, vocês sabem disso, eu sou defensor da meritocracia. Para mim, não importa se é mulher, se é homem, cor, nada disso. É mérito, né? Se eu estou lá numa mesa de cirurgia, precisando de um neurocirurgião, eu vou querer saber quem que é o mais competente. Independentemente se é homem, se é mulher, enfim. Agora, eu acho que este caminho que eu defendo, ele é mais de longo prazo, eu acho muito improvável. Do ponto de vista estratégico, a medida encurrala, né? Não tem muito para onde correr, ela acerta. Agora, eu preferiria um outro caminho, que fosse o caminho da liberdade e da meritocracia.